Olá a todos, continuando então agora o nosso processo de modelagem, vamos falar então sobre a parte de telhados, né? Como que se modela telhados? Existem várias maneiras e a gente vai dar uma olhadinha em algumas dessas possibilidades agora. Vou abrir aqui a vista de cobertura e vamos fazer um telhado aqui do lado, ó, pra gente fazer assim como a gente fez com a escada, né? Vamos fazer um teste aqui em algumas coisas, depois a gente faz a modelagem efetivamente aqui do nosso prédio, tá? Então, ó, menu arquitetura, comando de telhado. Nós temos aqui a opção de telhado por perímetro, por extrusão e por face. Seria transformar uma face de uma massa em um telhado. E por extrusão seria você criar um perfil, né? Seja ele qual for, semicírculo, tá? E o Revit criar o telhado através desse perfil. Mas na maioria das situações, o que vai ser a situação que vai acontecer é criar um telhado através de um perímetro. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui, ó, telhado, né? Esta é a opção padrão, né? Repara que se eu clicar aqui é como se eu estivesse usando aqui telhado por perímetro. Tá? E aqui eu tenho então a primeira coisa que o Revit me pede é que eu determine qual é o perímetro desse telhado. Aqui eu tenho todos aqueles comandos, né? De desenho de linha, de retângulo, círculo, tá? Arco, como se fosse piso, forro. A gente já utilizou esses comandos aqui várias vezes. Tem que fazer o limite e depois confirmar, né? Da mesma maneira como nós vimos os outros. E aqui, ó, a gente vai ver as famílias de telhado que eu tenho. No caso aqui nós temos a família de telhado básico e vidraça inclinada. Repara que eu não tenho como carregar novas famílias, ou seja, esta categoria de telhados também, né, as famílias são de sistema, não são carregáveis. Então eu tenho a família de telhado básico e vidraça inclinada, que seria mais ou menos a mesma ideia da parede de vidro, né, com seus painéis, montantes e eixos, só que eu conseguiria dar uma inclinação para isso aí. Tá? Existem alguns templates que utilizam aqui, ó, dentro dessa parte de vidraça inclinada, alguns telhados que simulam madeiramento, que simulam a telha colonial, né? Qual que é a ideia? Cada painelzinho desse seria uma telinha, por exemplo. Tá? É uma abordagem interessante, mas eu não gosto muito de usar porque eu acho que pesa muito no modelo. Eu prefiro o telhado básico, né? Como esse, por exemplo, que está simulando aqui uma telha de fibrocimento. Se você entrar aqui, você vai ver que ele tem uma estrutura, ó, quase como se fosse um pisozinho, né? Você consegue colocar aqui um material simulando uma espessurinha, simulando uma telha. Eu acho que fica mais leve e não tem a necessidade de chegar num nível de detalhe tão alto aqui, a não ser que seja um Logic 400, alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos usar aqui o telhado básico, né, com esse tipo aqui que nós temos aqui, que é o telhado de fibrocimento, e vamos fazer um limite aqui para ele. Vamos usar como o retângulo, por exemplo. Fazer qualquer tamanho aqui. Se eu vier aqui confirmar, o que acontece? Vamos ver se cai aqui em 3 dimensões. Olha lá, ficou um telhado sem inclinação nenhuma, como se fosse um piso, ó. Tá? Dá para ver que tem aqui a texturinha da telha, mas não é um telhado. Por quê? Eu vou voltar aqui, clicar ou duas vezes, ou clicar, selecionar ele, editar perímetro. Porque agora a gente precisa, não só, no caso de telhado, não só o perímetro, não basta determinar o perímetro, ou seja, a área que o telhado vai ocupar. Eu tenho que determinar as inclinações que esse telhado vai ter. E é muito simples para fazer isso. Ó. Eu posso selecionar linha por linha e verificar e vir aqui nessa opção, ó, vou aumentar aqui o tamanho. Esta linha que eu selecionei define a inclinação do telhado, sim ou não? Eu vou falar, define. E depois, qual é a inclinação? Lembrando que aqui está em percentual, porque a unidade do nosso projeto, né, aqui ó, a unidade do projeto, a inclinação está em percentual. Se tivesse em graus, por exemplo, aqui estaria em graus. Normalmente no Brasil nós trabalhamos com a unidade em percentual. Então vou selecionar a linha aqui, define a inclinação, define. Qual é essa inclinação? 50%, 57% que está aqui como padrão é muito, vamos colocar 35%. Beleza. Repara que aqui já ficou um símbolo de inclinação. Vou fazer isso para as outras. Ó. Essa linha define? Define. Quantos? 35. Repara que não é necessário que seja a mesma inclinação. Tá? O Revit faria todos os cálculos aqui de altura de cumeira, tudo certinho, mesmo que a inclinação fosse diferente. Mas vou colocar aqui todos com a mesma, que é o que normalmente acontece. 35% para as 4 linhas.
Pronto. Então agora, definida o limite, né, definido o perímetro e definidas as inclinações, quando eu clicar em confirmar, pronto, agora eu já tenho realmente um telhado, ó. Olha lá, né, com as suas 4 águas. Tá? Algumas pessoas confundem muito essa questão aqui, ó, saber qual linha que tem que marcar, né? Eu não sei se eu tenho que marcar, se define inclinação, se não define. Algumas pessoas confundem um pouco isso. Eu gosto de deixar um macetinho que facilita muito, né? Você marca as linhas que você quer que tenha escoamento de água. Então, se você quer que a água escoa para esse lado, você marca essa linha. Se você não quer, você não escoa. Você não marca. Ó. Se eu desmarcar essa linha, ó, não quero inclinação, vou desmarcar. A água agora vai escoar para este lado, para este e para este. Não vai escoar para esse, olha lá. Ó. Vamos verificar em 3 dimensões. Olha lá, certo? Ela vai escoar para aqueles 3 lados e não vai escoar para esse. Se eu desmarcar essa, eu vou fazer aqui por aqui, pelo 3D mesmo. Selecionar aqui, sempre lembrando, eu só posso fazer isso dentro da edição do perímetro. Vou selecionar essa, vou desmarcar e vou confirmar. Olha lá, tem um telhado com 2 águas. Se eu fizer isso aqui e desmarcar essa, eu tenho um telhado com uma água só. Tá? Vou voltar aqui para 2 águas para mostrar um outro detalhe. Tá? Esse telhado poderia ser até um pouco mais elaborado, né? Você pode olhar aqui até no próprio menu aqui tem algumas videozinho, uma imagenzinha, né? Ó. Telhado por perímetro vai aparecer ali uma imagenzinha de um telhado um pouco mais elaborado. Você pode fazer esse tipo de telhado de uma maneira muito tranquila. Eu queria terminar esse vídeo de telhado só mostrando um detalhe que a gente não vai usar aqui no nosso curso, mas que muita gente tem essa dúvida e me pergunta, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse telhado aqui e vou fazer uma parede aqui, ó. Uma parede de 15 cm externa. A altura dela vai ir até a cobertura, né? Vai do térreo. Opa, vou fazer ela usando cobertura mesmo. Então, olha, externa. Vou começar ela, a base dela vai ser o pavimento térreo e até o nível da cobertura. Ó, trazer daqui até aqui. Ele vai falar que essa parede não consegue ser visualizada nessa vista, não tem problema, só vai estar aqui em 3D. Então o que acontece? Muita gente confunde, né? Como que eu faço esse oitão aqui, esse fechamento, né, entre o telhado e essa parede? Eu tenho várias opções. Tá? Uma delas, eu poderia selecionar esta parede, ó, e editar o perfil dela. O que significa editar o perfil? Ou eu posso selecionar a parede e clicar aqui, ou clicar 2 vezes em cima da parede. Ó. O resultado é o mesmo. Editando o perfil, eu poderia, usando essas linhas, fazer uma linha que acompanha aqui o telhado, né? Então a parede, né, isso aqui poderia ser feito, por exemplo, para fazer a parede com dentes, fazer a parede subindo aqui, ó, e inclinando para cá, tá? É uma opção para mim conseguir fazer a parede e acompanhar aqui o telhado, mas não é a opção melhor. A melhor opção aqui seria uma opção até mais simples, que seria fazer o seguinte, ó, selecionando a parede, eu tenho essa opção aqui, ó, anexar topo base. Significa que se eu clicar nessa opção e clicar em algo que esteja acima do topo, ele vai anexar o topo. Se eu selecionar alguma coisa que esteja abaixo da base, ele anexaria a base. Então, ó, vou selecionar o telhado e ele vai anexar esta parede, né, o topo desta parede com esse telhado. Então agora ele fez o fechamento certinho. E por que é melhor fazer isso do que editar lá o perfil? Porque se eu editar esse telhado, ó, e mexer na inclinação dele aqui, ó, como eu tenho a mesma inclinação dos dois lados, eu posso mexer diretamente por aqui, ó. Vou colocar uma inclinação menor, 15%. Olha lá. Tá vendo? Editando o telhado, a parede vai acompanhar certinho. Se eu colocar uma inclinação maior, 55%. Olha lá. Tá? Então a parede vai sempre acompanhar a inclinação do telhado. E se eu não quiser mais, eu posso selecionar a parede e usar essa opção, ó, desanexar o topo ou a base. Vou desanexar o topo e volta ao normal. Tá? Então na próxima aula nós continuamos
tá fazendo o telhado aqui do nosso prédiozinho. Então testem aí várias opções de telhado, criem com 4 águas, 2 águas, com mais opções de área, de polígono, tá? E na próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.